Bom dia. Estamos continuando nosso estudo de Gênesis. É maravilhoso esse estudo. E esta é a quinta lição agora. Mas considerem nossa discussão sobre Gênesis. Já é óbvio que nós aceitamos o livro como um livro histórico, literalmente entendido. Tem outros que falam, não, é mito, alegoria, mas nós aceitamos como uma história verdadeira. O registro de Gênesis apresenta, nessa passagem, Deus como participante na criação. Ele que criou. Eu estava estudando hoje e eu pensei, puxa, até as leis de termodinâmica mostram claramente que cada coisa criada precisa um criador, que as coisas não vão de desordem para ordem, mas de ordem para desordem. É uma coisa óbvia nas ciências que o que foi feito em Gênesis é a realidade e evolução é uma teoria. Mas vamos continuar nosso estudo. O testemunho de Deus está claramente definido aqui no livro de Gênesis. Nós temos tais palavras como Deus disse, Deus viu, Deus moveu, Deus dividiu, Deus chamou, Deus fez. Tudo mostrando a participação ativa do Deus Jeová. Tratar o testemunho de Deus literalmente é tomar a criação de Eva pelo amor de Adão, literalmente. Também o significado do dia é literal, 24 horas. A menos que a fundação do Gênesis seja literalmente aceito, se não aceitar nesse jeito, então temos de desmentir outras coisas que a Bíblia ensina no Novo Testamento. E vamos mostrar isso daqui um pouco. Um professor apologético, Ken Ham, ele falou o seguinte, ele falou, se Deus não falou a verdade em Gênesis, capítulos 1 a 11, quando é que ele começou a falar a verdade? Pensa bem, se Deus mentiu, se a Bíblia é mentira de capítulos 1 a 11, por que devemos aceitar o resto? Ou é tudo verdadeiro ou tudo falso. Não pode dizer que uma parte é verdadeira e outra parte não é. Uma negação de Deus e uma parte da Bíblia produz dúvida sobre as outras partes. Vamos considerar somente a doutrina da criação do mundo. Nós acreditamos, como Deus falou, que em 6 dias literais ele criou o universo, o mundo, que tudo está nele. Escuta o que João, nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas, João, o 4 evangelhos no Novo Testamento, capítulo 1, versos 1 a 3, diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos pausar aqui. O verbo é quem? Certo, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é Deus, estava com Deus desde quando? Do princípio. Agora eu pergunto, o que tem antes do princípio? Não, o princípio é o princípio. Antes do princípio não tem nada. Então, vamos continuar nossa leitura. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E agora, escuta bem. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Criador? O Senhor Jesus Cristo. E sem nada que foi feito, ou qualquer coisa que foi feito por Ele. Além disso, não tem nada de criação. A Bíblia ensina. Então, você não aceita Gênesis 1,
1 a 11, você também tem que rejeitar o João. 1 a 3. Vamos continuar. Ao escrever aos Colossenses, Paulo declarou: porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O ele, nesse contexto, é quem? O Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, verso 16. No livro de Êxodo, voltando para o Velho Testamento, capítulo 20, verso 11, fala o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Temos que entender que a palavra descansar não significa que o Senhor estava cansado, mas descansou significa que cessou da sua criação, parou. Por quê? Terminou tudo. De novo, esse é Êxodo. Vamos voltar para Hebreus. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4. Lemos assim: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Filho é quem? Jesus Cristo. Vamos continuar. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Criador é quem? Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos parar de novo. Sustentando pela palavra do seu poder significa mantendo tudo junto, sustentando. Já pensou? Se você ficar no meio de uma sala com um copo cheio de água, alguma coisa, e você começar a dirigir com esse copo, o que vai acontecer com a água? Vai espalhar tudo e alguém vai dar na coisa e não vai. Por quê? Aqui na Terra, nós não estamos espalhados. A Terra está girando cada vez em 24 horas. Por quê? As coisas não são jogadas fora. Você fala: ah, pastor, é claro, é gravidade. Ah, muito bem. Quem criou a gravidade? É Deus. Ele sustém as coisas com a sua própria palavra. Pela palavra do seu poder. E lendo mais: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Olha, quando nós aceitamos a criação sendo verdadeiro, literalmente interpretado, entendido, abre a Bíblia inteira para entender que Deus tem o seu plano. E Deus tem o propósito na sua própria criação, a criação do homem. A última frase de Colossenses 1, verso 16, denota que, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Já pensou? Deus criou o mundo. Deus criou o universo para ele mesmo. E ele criou você para ele mesmo. Eu não sei. Quando eu penso no amor que uma mãe tem com seu filho, quando ela pega e abraça e tudo, mas é uma figura tão gostosa. Eu lembro a primeira vez que eu abracei os meus filhos.
e falei com eles como eu tinha a alegria de ter eles nos meus braços. É uma coisa maravilhosa. Agora pensa, como é que devemos sentir com Deus abraçando a gente? A Bíblia fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é nosso Deus. Deus tem um propósito na criação. O velho João escreveu na ilha de Patmos, em Apocalipse 4, verso 11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade foram criados. Por tua vontade são e foram criados. Todas as coisas existem para o propósito de Deus, e especialmente isto se relaciona com o homem, com você, como eu, com essa raça humana. O homem é mais do que a última perfeição da criação. O homem é seu próprio propósito. Deus criou a criação, criou o mundo e tudo para o homem. Ele criou o homem para ele, para louvor dele. Deus amou o mundo. Miqueias, o profeta do Velho Testamento, descreveu assim, em Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Esse que Deus quer de você, esse que Ele quer de mim, que nós andamos juntos com Ele. Há uma qualidade, uma característica essencial para o ser do homem, algo que o diferencia totalmente da criação em que Deus o colocou, e que é declarado simplesmente em uma breve palavra, confiança. Já pensou? O homem foi feito para confiar no Senhor Deus. Nós fomos feitos para confiar nele. Além de todas as outras características, a confiança é essencial para a sua personalidade. Quando Deus criou o homem, ele o criou para ter confiança. Em Éden, o Satanás questionou a confiança do homem na palavra de Deus, perguntando em Gênesis capítulo 1, verso 1 a 5. E escuta bem. Esse é o Satanás. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, vamos parar aí. Deus não falou aquela segunda parte. O Eva adicionou a palavra de Deus. E isso acontece muito hoje em dia. Em vez da pessoa só aceitar o que a Bíblia ensina, quer adicionar algo. E é isso que Eva fez. Mas vamos continuar. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o diabo falou o quê? Deus está mentindo. É mito. É alegoria. Não é verdade. Parece hoje em dia, não parece? O Satanás sempre coloca dúvida na mente do homem sobre a palavra de Deus.
E eu quero testificar que a palavra de Deus é totalmente confiável. Eu prefiro confiar na palavra de Deus do que na palavra de qualquer homem, porque a palavra de Deus não muda, a palavra do homem sempre muda. O Satanás, então, não confie. Essa foi a base da tentação. O propósito imutável de Deus na criação é o homem, e seu desejo era, e ainda é, que o homem deve viver em relação a si mesmo, no nível de confiança. Confiando em quem? Deus e a sua palavra. Deus sustenta a criação. Essa doutrina também foi chamada doutrina da providência. Deus não definiu a criação como um relógio, apenas para permitir que ela se esgotasse. A continuidade em seu trabalho. Pensa bem, Colossenses, capítulo 1, verso 17, fala o seguinte: e ele é ante todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou se mantêm unidos. Sem o poder da sustentação de Deus, todo o universo criado ia acabar. Mas não, Deus guarda tudo junto. Nossa resposta deve ser uma resposta de adoração. Eu adoro, eu louvo o Deus que criou tudo, que criou a raça humana, e também Ele criou a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse conceito de criação encontrado no Novo Testamento, que Jesus Cristo é o agente, que o homem é o propósito e que Deus é o sustentador, leva a gente a se perguntar: qual deve ser a resposta do homem? Se ele criou tudo, como é que o homem deve reagir? Já foi indicado que Deus fez o homem viver em uma relação de confiança com Deus. O salmista exclamou o seguinte, no Salmo 148, verso 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Portanto, há uma doutrina de uma resposta de adoração da criatura, homem para com seu Criador, Deus. O Novo Testamento fala algo também parecido. De novo, em Apocalipse 4, verso 11, João falou o seguinte: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Que coisa maravilhosa de pensar que Deus organizou tudo. A criação é uma revelação de Deus. Na introdução do seu evangelho, João escreveu: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A divindade de Cristo, Jesus Cristo é Deus. Até tem algumas pessoas que querem mudar a tradução para indicar que ele é um Deus, ou só um filho de Deus. Mas a Bíblia fala claramente que ele é Deus. Mas, continuando, tendo considerado esse versículo, sugere-se que agora relacionamos com verso 14. Então, verso 1, vamos pular para verso 14, que fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que era a palavra, o próprio Criador, tornou-se a revelação de Deus para o homem. Paulo afirmou esse fato assim, em Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divinidade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, pelas coisas que são criadas
para que eles fiquem inexcusáveis. A criação mostra a realidade de um Criador. Primeiro e segundo leis de termodinâmico ensina claramente que cada coisa criada precisa de um Criador, que coisas vai de ordem para desordem. E sem o Criador, se alguém para manter a ordem, nada fica organizado, vai de ordem para bagunça. Mas tem um Deus, e Ele está controlando tudo. O propósito de Deus é que Ele seja louvado, adorado e obedecido, enquanto o propósito do homem sem Cristo como Salvador é receber tudo disto para si mesmo, se importar com si mesmo e não importar com os outros, certamente não importar com o Deus que criou tudo. Está vendo a razão que a evolução é tão popular? Porque se não tiver um Deus que criou tudo, incluindo outras coisas que vamos ver sobre a família, sobre a lei, sobre tudo, então não tem que responder a um Deus que é o juiz. E esse homem não quer responder a um juiz. E Deus vai julgar o pecado. Queira ou não queira, Ele vai julgar o pecador. Nós nascemos pecadores, separados de Deus. Por quê? Nascemos dessa raça de Adão. Uma raça só. Não várias raças, não. Não tem raça branca, raça negra, raça de Ásia, Oriente. Não tem isso. Nós somos de uma raça só. Somos pessoas. Uma carne só. A nossa carne é diferente do que todos os animais. Nós somos diferentes. Deus nos criou. Ele deu um mandamento. De todas as árvores do jardim comereis livremente, mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comereis, porque no dia que comeres, não comerás. No dia que comeres, morrerás. Adão e Eva comeram. Morreram espiritualmente, hein? Ficaram com medo, com vergonha, escondendo-se de Deus. E a corrupção deles continuou. Primeiro o assassino, Caim, matou seu próprio irmão. E depois nós vimos que o mundo ficou piorando, até Noé. Capítulo 6 de Gênesis, Deus tinha de fazer um dilúvio. Salvou uma família só, para continuar a raça. Noé achou graça no olho do Senhor. Por quê? Ele reconheceu o Senhor Deus como o soberano Criador e queria obedecer ao Senhor. Mas porque Noé era pecador, os seus filhos eram pecadores, a raça começou de piorar de novo, até a Torre de Babel. Deus tinha de misturar as línguas. E pulamos para Romanos 1, e podemos ver que ainda a raça é a mesma coisa, pecadora, separada de Deus. E o único jeito que o homem tem como reconciliar com Deus não é através de uma igreja, de um santo, de um batismo, de um processo de fazer boas obras, mas é confiar unicamente, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Viu? No estudo de hoje que nós falamos que o homem foi criado para confiar. Confiar em quem? Em si mesmo? Ah, não. Confiar no Senhor Deus, o Salvador do mundo. Você confia nele? Ou está confiando na sua igreja, no seu batismo, nas suas obras? Se tiver uma dúvida, eu peço, me escreve através do Face, do WhatsApp, o e-mail. Me escreve, vamos conversar sobre o assunto. Eu quero te ajudar. A criação mostra o fato que Deus criou o mundo, criou o homem para confiar nele. Mas por causa da rebelião do homem,
O homem quer confiar em si mesmo. É o erro que tem que ser corrigido. E pode ser corrigido. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Nós pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem em cada um dos nossos corações, cada uma das nossas vidas. Abençoe. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, até a próxima. Nós estamos continuando no estudo e Deus está abençoando. Eu espero que você tenha um bom dia.